Estava aqui super preocupado com a situação da Palestina nesse exato momento e vi uma postagem horrível da Mulher Maravilha e fui lá comentar. E desde então eu recebi uma quantidade que eu nunca tinha visto de hate, de ameaça, tanto em inglês quanto em hebraico. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo sobre isso. Vou falar sobre pelo menos 5 coisas que eu acredito que todo mundo precisa levar em consideração antes de sair compartilhando qualquer coisa por aí que viu na imprensa. A maioria das pessoas eu sei que nunca ouviu nenhuma dessas 5 coisas, mas eu tenho certeza que a quinta é que mais vai te surpreender. Sou Thiago Ávila, internacionalista, comunicador, e me segue aqui para mais conteúdos como esse. A primeira coisa é que Gaza é a maior prisão sem teto do mundo. É um dos lugares com a maior densidade populacional no mundo inteiro. Em uma área menor que o Plano Piloto de Brasília, vivem 2.200.000 pessoas amontoadas. Quase a metade dessa população tem até 14 anos e a média da região é de 17 anos. 70% dessas pessoas não viviam lá antes de 1948 e foram expulsas no Nakba, na grande tragédia, quando o exército israelense expulsou mais de 750.000 pessoas de suas casas na Palestina histórica. Desde 1967, na Guerra dos 6 Dias, Israel fazia colônias na região. Só que em 2005, ele retirou a sua população dali e começou um processo de cercamento da região. Desde 2007, quando Hamas venceu as eleições para governo em Gaza, Israel começou um processo de bloqueio total, transformando essa região na maior prisão sem teto e campo de concentração no mundo. Mais de 2 milhões de pessoas que vivem em Gaza não têm acesso nem aos serviços mais básicos. O desemprego supera os 80%. E mais de 56% da população vive abaixo da extrema pobreza. Metade da população depende de doação de alimentos a cada refeição. E segundo o Banco Mundial, metade das mulheres grávidas hoje estão anêmicas, assim como metade dos bebês até 2 anos. Ao longo dos últimos anos, o povo palestino em Gaza acessou a eletricidade por no máximo 4 horas por dia. E segundo a ONU, metade da população de Gaza acessa a água somente a cada 5 dias, por um período entre 3 a 5 horas somente. 96% da água foi contaminada por Israel, que também bombardeou a maior parte da infraestrutura de saneamento e de hospitais. Se alguém precisa de um atendimento médico de maior complexidade, precisa pedir uma autorização para ultrapassar os portões de Israel e a Cisjordânia, só que na maioria das vezes não é concedido. Eu estou falando isso não é porque eu li em algum lugar ou alguém me mostrou, mas eu estive lá nesses mesmos portões, vendo que quase ninguém conseguiu ultrapassar. E o bloqueio também é naval e aéreo. A última vez que a Frota da Liberdade tentou furar esse bloqueio com comida e com material escolar, 8 defensores de direitos humanos foram mortos pelo exército israelense. Se você levar isso tudo em consideração, da próxima vez que você vê a imagem dessa cerca sendo derrubada, você não vai mais estar vendo a imagem que a imprensa diz de terroristas. Você vai estar vendo um povo empobrecido, massacrado por gerações e que finalmente está tentando se livrar, escapar e acabar com a maior prisão sem teto e maior campo de concentração do mundo hoje. A segunda coisa que deve ser sempre levada em consideração antes de compartilhar o material sobre Palestina ou Israel é que a Cisjordânia, a outra região da Palestina, também está sob constante ataque. Uma parte dessa região foi ocupada em 1948 no Nakba, a maior parte em 1967 na Guerra dos 6 Dias, mas ela segue sendo ocupada e anexada até hoje. Diante do direito internacional, a Cisjordânia é território palestino, só que ela segue ocupada militarmente de forma ilegal por Israel, que ao invés de garantir a soberania do povo palestino para gerir essa terra, criou uma série de mecanismos catalogando como área C boa parte das terras férteis, as maiores reservas de água, os territórios mais bonitos, onde eles vêm construindo colônias, que também são chamadas por algumas pessoas de assentamentos judaicos. A Cisjordânia também tem outras áreas que Israel permite mais acesso, como as áreas B e as áreas A, onde de fato existe uma administração civil palestina, só que Israel entra lá com muita frequência, com seus exércitos e sua polícia, e assassina jovens palestinos no campo de refugiados ou nas cidades, e tudo isso eu presenciei. Essa região, o massacre é cotidiano, e é tão cruel que Israel vende nas feiras internacionais de armas com valor agregado maior, porque vem com um selo de testadas em campo. Esse testadas em campo é justamente contra as vidas do povo palestino. Para piorar, em 2002, quando os Estados Unidos intensificavam suas ações militares no Oriente Médio, Israel decidiu construir um muro na Cisjordânia, que hoje tem mais de 700 quilômetros, divide cidades, divide famílias, separa as pessoas da terra agricultável, da água e causa tantos problemas. E a única alternativa para atravessar esses muros são checkpoints militares, que são estruturas imensas, com filas imensas, onde você passa horas ali sob a mira de fuzis para passar em catracas, em leitores faciais e conseguir acessar o outro lado. Isso quando Israel permite, porque é ele quem decide
se vai abrir e quando vai abrir. De novo, eu não estou falando isso de achismo, porque eu li na internet, não. Eu estive lá em 3 checkpoints militares sob a mira desses mesmos fuzis. E uma terceira coisa que todo mundo precisa saber antes de sair por aí compartilhando coisas sobre Palestina e Israel é que Israel segue tomando territórios até hoje. Toda vez que é falado sobre a anexação de territórios, as pessoas pensam que é uma coisa antiga, lá de 1948. De fato, no Nakba, em 1948, foi quando Israel tomou a maior parte do território da Palestina histórica, 55%, já ultrapassando tratados internacionais. Só que em 1967, na Guerra dos 6 Dias, tomou a maior parte da Cisjordânia, a maior parte do território de Gaza, deixando Gaza do tamanho do plano piloto e a Cisjordânia do tamanho do Distrito Federal e tomando todo o resto. Aliás, vale dizer que nessa época Israel não tomou só território do povo palestino, não. Tomou também a península de Sinai do Egito e acabou devolvendo depois, mas tomou as colinas de Golã da Síria e nunca devolveu. E o projeto de anexação de territórios seguiu por parte de Israel a um ponto que o povo palestino hoje tem acesso a menos de 10% do seu território histórico originário. Essa tomada de território ela é feita das piores formas, com massacres, com agressões, com tomadas de casa, derrubadas, com cercamentos, concretagem de nascentes, com tomada de terra agricultável, com as maiores violências e violações, que eu não estou falando isso porque alguém me contou, porque eu vi presencialmente lá. Agora que você já sabe disso, leve em consideração da próxima vez que alguém disser que um palestino invadiu Israel, que é o que a mídia imperialista vive dizendo por aí.